Uou! Começando mais um Bastidores do DNA, episódio 5, o último da primeira temporada, já tá me dando saudade, mas é aquele combinado que eu já deixei aqui dentro também, não só nos bastidores do DNA, mas nos bastidores do conteúdo sobre o DNA, que é o seguinte, se vocês curtirem bastante, der muito like aí, comentar, a gente volta e faz mais, tá? Porque aqui a gente tá sob ordens e a gente pode, talvez, quem sabe, falar sobre algum tema que não ficou tão claro assim sobre o DNA. Então, se você curtiu, comenta aqui o que não ficou claro pra você ainda, que a gente volta numa segunda temporada pra falar mais e mais sobre essa solução financeira maravilhosa que permeia a minha vida todo santo dia. Bom, agora tem que chamar ela pra entrar, né? Que se só ficar eu aqui não vai dar muito certo isso aqui, né? Então, vem pra cá, Natália de Sá. Pessoal, peçam mais que a gente quer fazer. Não, por favor, pelo amor de Deus. Alguém tem que me ocupar aqui, entendeu? Senão eu vou perder meu emprego, por favor. Mas bom, vamos lá então, Nath. Hoje o tema é um teminha gostoso. Menos custos, menos taxas, menos matemática, explicações desse tipo. Hoje a gente vai falar sobre a parte internacional da carteira dos DNAs, né? Que é uma parte relevante hoje da maior parte desses portfólios, né? Dos fundos ali, cada um dos seus perfis tem uma porcentagem considerável hoje em investimentos lá fora e que também acabam sendo não só uma parte da estratégia, mas um diferencial dos DNAs. A gente vai explicar isso melhor para vocês. Mas vamos começar então falando, Nath, por que os DNAs investem lá fora? Legal. Para quem não sabe, antes da gente cuidar da alocação, né, da gestão dos fundos da família DNA, a gente já cuidava das carteiras recomendadas, né? Do grupo XP como um todo, e a gente foi vendo cada vez mais a necessidade de se investir lá fora, né? De que realmente deixar todo o patrimônio no Brasil é muito risco. E aí o que foi acontecendo? Mais ou menos setembro, né, de 2019, a gente começou a incluir isso nas carteiras e já era super difícil a gente montar uma carteira acessível. Até comentei com vocês que era mais ou menos ali mínimo de 300 mil. Imagina acessar, né, fundos lá fora, em que, enfim, são para investidores enormes. A gente até conseguiu trazer alguns para XP com valor mínimo, mas tinha a barreira do investidor qualificado. Então, o que é isso? É o cliente ali que tem que ter pelo menos 1 milhão investido e assinar um termo. Aí, realmente, falou, putz, esse problema é grande, né? O que a gente pode fazer, então, para resolver isso? E, mais uma vez, entrou aqui quase um milagre da família DNA. E aí, o que a gente pode fazer, então, por regulamentação? Porque a gente claramente queria criar um veículo para público geral. Então, o que acontece, né? Pelas normas, a gente pode investir até 20%, né, nesses fundos para investidor qualificado, como lá fora, principalmente de gestão ativa. Então, começa aí a beleza. Mas o mais legal é que a gente não fica restrito a esses 20%. Então, a gente tem algumas formas de investir aqui no Brasil que não precisa ser, né, para investidor qualificado. Então, seja passivo no Ibovespa. Agora tem BDR também, né? Que a gente, pelo menos, agora não tem na carteira. Mas a gente tem, né, os treinos ali passivos de Ibovespa, ISD também, que é o tema que a gente pode comentar mais depois. Mas, então, assim, em alguns casos, por exemplo, né, o do Brave, que é o só de ações, a gente pode ter mais do que isso lá fora. A gente já teve, tá? Inclusive no Energy, mais do que esses 20%. Então, essa é a beleza. Perfeito. Então, a diversificação geográfica ela é importante para a carteira de qualquer investidor, investidora, pensando justamente que você não pode ficar com 100% do seu patrimônio investido no Brasil. Os DNAs seguem essa filosofia, que inclusive eu que acompanho no detalhe, não só os DNAs, mas as carteiras também, tô lá junto com vocês todos os dias, dá para perceber o quanto foi diferencial, né, em termos de rentabilidade nesses últimos meses, né, e provavelmente vai continuar sendo nos próximos anos, né, então assim, não tem como pensar em não ter diversificação geográfica. E aí o DNA ele otimiza muito essa história porque, como você falou, né, se você fosse investir 100% do seu dinheiro em fundos passivos, que a gente já explicou no outro episódio que são, é só você clicar aqui em algum dos links para acessar
os últimos episódios, mas as pessoas podem acessar os fundos passivos, mas os fundos ativos, que são as grandes gestoras de recursos internacionais, e aí tem vários nomes aí, como por exemplo a gestora do Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, a gestora Wellington, que é uma das maiores boutiques de investimento do mundo também, enfim, por aí vai, tem vários nomes excelentes. Oak Tree, do Howard Marks, perfeito, né? Então assim, tem muito nome legal que você, sendo um investidor geral, né, que não está enquadrado naquele 1 milhão e concorda com o termo, você fica de fora, né? E aí, mas só para ficar clara essa parte, né? Eu sei que você explicou desses 20%, né? Então, basicamente, o DNA ele pode ter até 20% em fundos globais de gestão ativa, sem que ele mesmo deixe de ser para investidor geral, é isso? Exatamente. Então, a gente tem esse limite de 20% para investir em ativos para um público qualificado, ainda dentro do fundo geral. Perfeito. E mais a parte passiva para completar quando vocês acham que, por exemplo, lá fora está muito melhor do que aqui. Eu sei que não é o que é o pensamento atual onde que a gente está gravando esse vídeo, na verdade, né? Agora em maio, mas no geral a gente pode ficar mais exposto lá fora. Aliás, a gente já ficou mais exposto, por exemplo, em bolsa lá fora do que aqui no Brasil em algumas janelas de tempo, né? É bastante interessante, né? Que obviamente a gente tem outras formas de fazer, mas a gente pode acessar fundos lá fora, por exemplo, em dólar. Então a gente faz essa gestão ativamente, ter mais dólar ou menos dólar. A gente não tem atualmente, mas nada impede que a gente tenha um fundo em bolsa europeia, por exemplo, em euro. Então, realmente é uma coisa que ajuda bastante a gente na hora de fazer a gestão. Então o DNA ele consegue ser democrático sem perder o escopo de investimento dele, e aí ajuda quem não tem acesso atualmente a acessar esse tipo de produto, tudo com a gestão ativa, né? Então eu sou lá cotista do DNA, se ele tem uma posição num fundo internacional, eu sozinho não ia conseguir investir, investindo pelo DNA eu vou ter acesso a ele, né? É mais ou menos essa a leitura, né? Exato, e sem dor de cabeça nenhuma, né? De precisar saber o que está acontecendo com o mercado e por aí vai. Vantagem, perfeito. A gente já fez um episódio só disso, né? Exato. Mas, Nath, deixa eu só te perguntar, então, uma curiosidade que deve estar pingando na cabeça da galera que está assistindo. Quer dizer, então, que se em algum momento o seu time, né, que faz a gestão dos DNAs, tiver extremamente pessimista com o Brasil, não tá legal aqui, não vamos ganhar dinheiro aqui no Brasil, dá para vocês terem mais internacional do que aqui? Sim. Por exemplo, no Brave, né, que é o caso só do renda variável, ou até no Strategy mesmo, vai ser difícil, né? Acho que é bem pouco possível um cenário desse. Mas nada impede que a gente compre 15%, 16% em fundo ativo lá fora e compre um monte de passivo em bolsa americana, em bolsa global, em ESG. A gente não tem esse limite dentro dos fundos. Perfeito. Daí, lógico, né? Não é só porque é bonitinho fazer o seu dinheiro dar uma volta ao mundo, é porque faz sentido em ponto de vista de rentabilidade, né? Ou seja, no final tudo é pautado em ganhar dinheiro a longo prazo para os cotistas do DNA, que incluem eu e você, no caso, né? Então, pelo amor de Deus. O máximo possível de dinheiro com o mínimo possível de risco, com certeza. Perfeito. E aí, só essa última parte, né, Nath, que você citou, eu queria esclarecer pra galera, porque tem muita dúvida disso, assim, toda hora. Falou de internacional, a galera já coloca na cabeça que tá em dólar. Isso é muito legal a gente falar, né? Ou seja, você comentou ali no final. Quer dizer, então, que a minha exposição dolarizada, e isso, inclusive, né, falando da exposição dos DNAs, ela não precisa, a internacional, ela não precisa estar em dólares, é isso? Não precisa. Inclusive, né, tem fundos que têm dolarizados, fundos redeados, mas inclusive se a gente quiser colocar num fundo que só tem em dólar, a gente consegue fazer o hedge dentro dos fundos, inclusive. Então a gente tem total liberdade para fazer essa administração. Então quer dizer que só porque é internacional não quer dizer necessariamente que está dolarizado. Quando você usou o termo redeado, né, significa que é um fundo que traz, né, esses ativos para reais, né? Então, sei lá, se pega um fundo de ações globais, geralmente essas ações elas são negociadas em dólar, né? É a moeda nativa de negociação delas.
Se não é, o próprio fundo traz para dólar mesmo, a gestão de lá traz para dólar, justamente porque ele quer ter um fundo uniforme em termos de câmbio, né, para não ficar correndo o risco de várias moedas. E aí o que a gente faz aqui no Brasil é trazer esse fundo lá de fora, que está dolarizado, para a versão em reais, e aí você consegue investir nessa carteira de ativos que esse fundo tem, né, porque você está investindo no fundo, só que sem ter a composição do câmbio olhando para essa variação em reais. É mais ou menos isso, né? Exato. Assim, tem fundos que ele já tem a versão pra gente em dólar ou em reais, mas mesmo que a gente aplique num fundo que seja dolarizado, nada impede da gente fazer esse hedge, né? Essa troca de exposição, como você colocou, na nossa gestão mesmo, internamente. Ah, então se tem um fundo assim que a Nath bateu o olho e falou, meu Deus do céu, que fundo é esse? Preciso dele, só que ele só tá em dólar. Dentro do DNA você consegue, se você julgar que vocês não querem ter dólar, você consegue redear só pro DNA. Exato. Animal, isso é animal. Isso. Dá pra Isso é animal. brincar de encaixar várias pecinhas no Lego. Essas são as maravilhas da gestão ativa, senhoras e senhores. Que bom. Nath, a gente passou por todos os pontos que a gente queria abordar aqui nessa primeira temporada do Bastidores do DNA. O DNA é uma das principais soluções que tem hoje na plataforma da Rico. Se você não entendeu, nesse vídeo pelo menos, é só acessar os outros que a gente fez do Bastidores, tem uma temporada inteira aí pra vocês. E se alguma coisa não ficou clara, ou se vocês querem saber ainda mais sobre os DNAs, comenta aqui embaixo no vídeo, clica no like, compartilha, mas comenta pra gente o que vocês querem saber. Se tiver muito comentário, a gente volta com a próxima temporada pra falar pra vocês. Não é isso aí, Nath? É isso, vou ficar aqui na torcida. Boa, a Nath vai ter que me aturar por mais tempo ainda, hein? Olha só, que horrível. Eu achei que eu só ia fazer isso com a minha mãe na minha vida. Mas tá ótimo. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Primeira temporada do Bastidores do DNA encerrou, mas quem sabe a gente volta, né? Um beijo. Beijo, Tchau. Foi um prazer.